sou a Isaíra, faço parte do Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens da IBNU, e hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro do Timothy Keller, intitulado Encontros com Jesus. O encontro de hoje envolve uma festa de casamento. Nas culturas muito antigas e tradicionais, a finalidade do casamento era o bem dos cidadãos. Eles davam ênfase bem maior à família e à comunidade que ao indivíduo. Quanto maiores, mais fortes e mais numerosas fossem as famílias de uma cidade, melhor era a economia, a segurança e a prosperidade para todos. Isso tudo significava que os casamentos e as respectivas festas tinham importância muito maior do que hoje em dia. Em João 2, lemos que Jesus, sua mãe e alguns de seus discípulos haviam sido convidados para um banquete particular na cidade de Caná. E é o que vamos ver agora dos versículos 1 ao 11, que fala: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformado em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ao lermos esses versículos, observamos logo de cara que o texto se inicia a partir de um grande desastre. Talvez ainda no primeiro ou no segundo dia da festa, a família ficou sem vinho, que era considerado o elemento mais importante em qualquer celebração da época. E isso, basicamente, significava o fim da festa. Não se tratava de mera quebra de etiqueta, mas de uma catástrofe social e psicológica, ainda mais em uma cultura tradicional de honra e vergonha. E a chave para entender o desfecho dessa história está no último versículo de João 2, que diz: Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Este sinal se tornou o primeiro por meio do qual ele manifestou a sua glória às pessoas, registrando o marco inicial do seu ministério público. E aí surge a pergunta: por que Jesus revelou que o significante por excelência de tudo que ele representava seria garantir a continuidade de uma festa? O que esse gesto significou acerca do que Jesus veio fazer no mundo? A resposta para essa pergunta pode ser encontrada no versículo 9 de João 2, quando nós somos apresentados ao responsável pela festa, ao encarregado pela festa. Essa pessoa era basicamente um mestre de cerimônias e sua função consistia em convocar as pessoas para celebrarem e certificar-se de que todas as condições da celebração estavam em ordem. E quando Jesus transforma a água em vinho, é como se ele afirmasse: Eu sou o verdadeiro mestre de cerimônias, eu sou o Senhor da festa. E aí, quando Jesus afirma essas coisas, você pode questionar: ora, pensei que Jesus tivesse vindo para se humilhar, abrir mão da sua glória, ser rejeitado e ir para a cruz. Sim, e você tem razão ao pensar nisso,
Mas, em certo sentido, Jesus está incluindo até essas perdas e sofrimentos no contexto. É como se Jesus estivesse dizendo: sim, eu vou sofrer. Sim, negarei a mim mesmo. Sim, haverá sacrifício. Mas tudo isso é um meio para se atingir um fim, que é a alegria festiva. Tudo com o intuito de produzir ressurreição, novos céus e nova terra. O fim de todo o mal, da morte e das lágrimas. É o que Jesus veio fazer, é o que Jesus veio trazer. E esse foi o motivo de ser o seu primeiro sinal. A Bíblia nos mostra isso em Isaías 25, do versículo 6 ao 8, que diz: Neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Em essência, a Bíblia inteira ensina que, no fim, tudo que é triste deixará de ser verdade. É o que Jesus veio fazer. Ele declara: eu sou o Senhor da festa. No fim, venho trazer alegria. Por isso, seu cartão de visitas, o seu primeiro milagre, foi feito para fazer todos rirem de alegria. Mas agora que sabemos que Jesus veio trazer alegria, como ele realizará isso? Como ele salvará os noivos da humilhação pública? E isso Jesus ele vai mostrar quando ele realiza o ato de utilizar as talhas que eram usadas pelos judeus para a purificação cerimonial. Esses ritos demonstravam concretamente que o povo era impuro e que Deus era santo. Havia a necessidade de purificação para que a relação de proximidade entre Criador e criatura se tornasse possível. E ao utilizar as talhas, Jesus revela ter vindo ao mundo realizar aquilo para o que apontavam as leis cerimoniais e sacrificiais do Antigo Testamento. E aí, depois de tudo isso, você pode perguntar: mas como assim? O que essa purificação cerimonial tem a ver com a nossa vida hoje? Nós precisamos compreender que nós estamos manchados, que devemos ser purificados e que necessitamos ser salvos do pecado. A verdade é que, no fundo, eu e você sabemos que existe mesmo alguma coisa errada na nossa vida. Por que será que a gente trabalha tanto? Por que será que precisamos estar certos o tempo todo? Por que será que nos preocupamos tanto com a nossa aparência? Porque sabemos que algo está errado e tentamos nos purificar, nos justificar e encobrir a nossa culpa. Utilizando-se de uma imagem bíblica, podemos voltar lá para Gênesis, quando Adão e Eva comem do fruto proibido. Eles afastam-se de Deus e se sentem nus na mesma hora. Eles percebem que precisam se cobrir, que não podem deixar nem o próprio Deus ver como eles são. Então colocam folhas de figueira sobre o corpo. Diante disso, considere a possibilidade de seu sucesso na vida ser apenas uma grande folha de figueira. Considere o fato de que, no fim, ela nunca será suficiente para cobrir o que sabe estar errado com você. É muito desagradável expressar isso de forma tão enfática, mas há mais egocentrismo e pecado em nós do que desejamos acreditar. Por exemplo, quando nós chamamos os nazistas de sub-humanos ou diferentes de nós, na verdade, significa adotar o mesmo raciocínio que os conduziram às suas atrocidades impensáveis.
O mal se esconde no coração de todos os seres humanos bastante comuns. Jesus veio nos lavar disso, purificar-nos do que há de errado conosco, espiritualmente falando. E afinal, como Jesus produz essa cura, essa purificação, esse perdão? Por meio da sua morte na cruz. Quando Maria o avisa de que acabou o vinho da festa, Jesus responde: mulher, por que você quer me envolver nisso? A maneira como Jesus trata Maria parece, de certa forma, rude, parece um jeito bastante insensível de se dirigir à própria mãe. Mas sabemos que, pelo relato do Evangelho, que Jesus não se irrita com facilidade. Alguma coisa pesa demais sobre ele para ele agir assim. E então ele nos revela o que é. A minha hora ainda não chegou. E sua hora, quando Jesus ele fala isso, ele está se referindo ao instante em que ele morre na cruz. Mas o que se passa na cabeça de Jesus? Porque ele relaciona um simples pedido de vinho com a hora da sua morte. Porque o milagre será um sinal do que ele veio fazer. Jesus ele faz essa declaração enigmática como se enxergasse muito além de sua mãe, da noiva e do noivo, além até de toda a cena do casamento. Jesus, na verdade, ele enxerga: sim, eu posso trazer a alegria festiva a esse mundo. Posso purificar a humanidade da culpa e da vergonha. Vim ao mundo trazer alegria, mas ó, minha mãe, terei de morrer para isso. Na verdade, Tim Keller acha que pode haver mais do que isso passando na cabeça de Jesus. No Antigo Testamento, Deus deseja nos mostrar que ele não quer se relacionar conosco apenas como um rei se relaciona com os seus súditos, mas como um noivo que se relaciona com sua noiva. Deus quer um relacionamento de amor conosco, tão profundo quanto o relacionamento entre marido e mulher. João desenvolve bastante esse tema no livro do Apocalipse. Ele descreve o fim de todas as coisas da seguinte maneira: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E me disse, escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. Em outras palavras, no fim dos tempos, haverá uma festa para encerrar todas as festas. Uma festa de casamento, celebrando enfim a união íntima e permanente de pessoas que se amam. Portanto, eis a resposta para a questão final. Como Jesus trará nossa alegria, perdendo a dele por completo? Indo para a cruz e morrendo em nosso lugar. Ele não veio para nos dizer como devemos nos salvar, mas para nos salvar. Veio para morrer, derramar seu sangue, tomar o cálice da maldição e do castigo, a fim de que possamos erguer o da bênção e do amor. Ao escolher as talhas cerimoniais, Jesus sinalizava algo que o livro de Hebreus elucida em um longo trecho. Ele cumpriu todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Como o próprio João Batista declara, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós, indivíduos contemporâneos, ouvimos falar em Jesus vindo aqui para morrer e em seus seguidores invocando a ira de Deus, temos a impressão superficial de tratar-se apenas de mais uma religião primitiva envolvendo muita mortandade e sacrifício. Todavia, Tim Keller deixa bem claro que isso é uma interpretação errônea do Evangelho. Se Jesus Cristo é quem afirma ser o Criador do universo que veio em carne, então o que temos de fato na cruz é o próprio Deus descendo à terra e pagando o preço final com sua própria vida. Ele não nos obriga a pagá-lo, ele mesmo salda a dívida. Um autor chamado Edmund Cline disse: Jesus se colocou no meio de toda a alegria da festa do casamento e absorveu a dor que se aproximava para que você e eu,
os que nele cremos, possamos nos colocar no meio de toda a dor do mundo e só ver a alegria que se aproxima. É possível encontrarmos grande estabilidade devido à alegria que se aproxima. Mesmo que, neste exato momento, você se encontre em meio à dor, beba da alegria que se aproxima. Só existe um amor, uma festa, uma coisa capaz de realmente dar ao seu coração tudo aquilo que ele necessita e que o capacita a enfrentar qualquer coisa. E esta coisa é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.